Bem-vindos a mais uma oficina do Recicla Circo, oficinas culturais da Fundac. Como a gente vem abordando vários temas dentro da arte circense, eu tive um contato, né, viajando com alguns circos, com famílias de circo circense, alguns anos atrás, né, e eu pude observar alguns números também que não são mais feitos, não são mais apresentados por famílias, são mais números raros. Veio mudando, né? A saída dos animais, né? A saída dos animais. Foi dado mais atenção ao artista, né? Ao número circense de verdade. O ser humano praticando e demonstrando suas habilidades, como sempre foi há milhares de anos, né? Dentro da história do circo. Só que tem algumas modalidades que vão se perdendo, vão morrendo, né? Como diz muitas profissões, né? Muitas profissões aí, carpinteiro, serralheiro, eletricista, aqueles eletricistas antigos mesmo, enfim, sapateiro. Tem profissões aí que vai ficando de pai para filho, mas o filho não quer mais. Não teve interesse, então não passou para frente, né? O circo também eu tenho reparado isso. Alguns números, pode contar de 10 circos aí, qual que tem percha? Percha, né? Aqui tem o mastro central aqui desse cirquinho. E tem aquele pau de roda, né? No mastro central, como ele é pequeno e não tem os cabos de aço, não tem como a gente fazer movimentos aqui, mas é tudo preparado. A pecha é né, um ferro, né? Especial para segurar e ter a firmeza aqui, a largura direitinho. E como se fosse polidense, né? E esse número a gente não se vê mais, a pecha. E se via pecha 3, 4 pessoas trocando de cano, né, de mastro um pro outro. Bem legal, não se vê mais esse número. Né? O número de chicotes, difícil também. E as próprias reprises de palhaços antigas também, de circo teatro, que pegava metade do espetáculo e não se vê mais também. Hoje em dia eles estão colocando agora uma parte de espetáculo tradicional, que é malabares, uma entrada de palhaço, põe o Globo da Morte. Trapézio também, raros circos que tem, não são todos os circos que tem trapézio, mas se mantém ainda muitas famílias aí de circo ainda, né? Que fazem esse trapézio, mas também é difícil de ver trapézio. E os aéreos mais utilizados ultimamente são os tecidos, que caiu aí no gosto também do circo escola, as mulheres treinando aéreo, como o tecido, a lira. Quem não sabe o que é lira é aquele aro bem grandão, como se fosse um bambolê, amarrado no cabo de aço, fazendo movimentos dentro da lira. E corda indiana também, nunca mais vi. O balanço, que eu não lembro o nome agora certo do balanço, como se fosse um trapézio solo. Trapézio solo, né? E, nossa, já vi muitos números, muitos artistas fazendo muitos números lindos, espetaculares. Então vai mudando, né? Vai deixando de acontecer algumas coisas, vai mudando, vai transformando. Mas é uma coisa que eu tenho reparado, apesar de nós estarmos na pandemia, o circo está voltando agora, mas eu acho que está vindo muita coisa boa aí, muita novidade. O pessoal enclausurado nos circos aí, pelo menos eu sei que difícil a situação para todos que passaram aí, né? Essa pandemia, de se manter, sem público, muito difícil. Mas naqueles momentos que também tem a criatividade de criar coisas novas e aquela de estar falando agora, quando voltar a gente vai voltar com tudo e colocar novos números, enfim. E eu vou falar do tecido, né? Usando essa fonte aqui maravilhosa de Bortoleto, Introdução à Pedagogia e Atividade Circense, na editora Fontoura, né? Tem muitas coisas aqui, esse livro é interessantíssimo, vários capítulos,
acrobacia de solo, malabares, palhaço, rola-rola, parada de mão, perna de pau, monociclo, acrobacia coletiva, tecido, trapézio, báscula. A báscula também. Báscula, para quem não sabe o que é báscula, como se fosse uma gangorra. Então fica um numa ponta e o outro pula. Quando eles pisam na gangorra, o outro salta e faz uma acrobacia, ou então pula em cima de outra pessoa, ou então senta numa cadeira. A báscula é bem legal. Geralmente executada com uma trupe grande, que eu já vi umas trupes aqui brasileiras fazendo báscula também. Muito legal, muito bom. Não se vê mais esse tipo de número, né? Existe ainda, mas diminuiu bastante esse tipo de número. Mais um que é raro, a báscula. E fala um pouquinho sobre a nutrição, relação dos circos à escola, construção de materiais, saberes circenses. É uma fonte bem interessante aqui. Né? Bortoleto, obrigado por toda essa pesquisa, esse conhecimento aí trazendo pra gente. Estamos aqui difundindo, né? Tecido é uma modalidade aérea circense, tecido. Também denominada tecido acrobático, né? Aéreo ou tecido circense. Ao contrário de outras centenárias modalidades de circo, como malabares e acrobacia trapézio, o tecido apresentou seu desenvolvimento nos últimos anos dentro do circo. Sobre a história dessa prática, a historiadora de circo Alice Viveira de Castro, eita, salve Alice, dona Alice, Desidero, relata que quando esteve no Festival Internacional de Acrobacias de Ukiah, China, em 1999, foram expostos alguns desenhos orientais apresentados por uma pesquisadora da Escola de Circo de Beijing, com performances em grandes planos nas festividades dos imperadores da China, por volta de 600 anos antes de Cristo. Apesar dela estar mais presente agora dentro dos circos, o que acabou de falar aqui, já existe essa modalidade há 600 anos antes de Cristo. Depois de Cristo, desculpa, depois de Cristo. Há 1400 e poucos anos atrás. Utilizando a seda como um tecido da época, a seda. Ainda segundo Desidério, 2003, no Ocidente, um dos relatos mais antigos é uma experiência nas décadas de 1920 e 1930, em Berlim, por alguns artistas que realizaram movimentos com as cortinas de um cabaré. Olha só o que aconteceu em 2020. Alguns artistas fizeram movimentos nas cortinas dos cabarés, de um cabaré. Não se sabe ao certo quem o inventou, mas se acredita que o tecido é uma extensão do trabalho de corda lisa, uma modalidade que antigamente era de sisal e atualmente é de algodão. Esta última confere maior flexibilidade e conforto durante as travas. Por sua vez, parece que as performances na corda tenham surgido das evoluções realizadas pelos artistas quando subiam ao trapézio, ou até mesmo durante a instalação, montagem do circo, na qual se utilizavam as cordas para subir e descer as alturas. Então, durante o trapézio, na prestação do trapézio, ele sobe com as cordas, com nó, sem nó, ou nas escadinhas, mas eles tinham essa prática de subir, descer, então acabou virando um número, que está dizendo aqui também, que quando montavam o circo, para poder resolver algum problema lá nas alturas, subiam pelas cordas, né? Que eram mais seguras. Por outro lado, alguns relatos indicam que foi na França que o tecido circense foi aprimorado após pesquisas com diferentes materiais, cordas, tecidos, correntes, etc. Realizado pelo francês Gérald Fasoli nos anos de 1980, já estamos aqui em 1980. Nesse período chegou à utilização de um material bastante resistente no comprimento e ao mesmo tempo com elasticidade na largura, o que lhe confere grande plasticidade e leveza. Este moderno material denomina-se liga-net. Liga-net. Possivelmente existam outras ligas sintéticas que possam ser utilizadas para esta prática. No entanto, o mais importante é que esse material suporte o peso do praticante, multiplicado até 4 vezes aproximadamente. Ainda mais nas quedas livres que força, então ele tem que ter uma forte resistência, né? E ter uma grande resistência.
Você vê que veio desenvolvendo, veio mudando ao longo dos anos, veio trazendo novas tecnologias de tecido, era nascendo, hoje já tem, né, o Liganet, importantíssimo. Olha aqui, ó, Maria Delister Hatch. O tecido é relativamente novo dentro do circo. É uma modalidade que nunca existiu aqui no Brasil. Veio agora, mais ou menos há uns 15 anos, tá vendo? Então, 600 anos depois de Cristo, existe há 1400 anos e tem há 15, 18, 15 anos aqui no Brasil. Né? As flexibilidade nas regras e a necessidade de inovar e criar, típicas das artes cênicas, fez surgir diferentes formas de prática do tecido na modernidade. Deste modo, a forma de fixar e amarrar o tecido, assim como a altura, pode variar, e esses fatores influenciarão os tipos de travas ou chaves, truques e quedas que poderão ser executados. Geralmente o tecido é fixado acima de 4 metros de altura, ou até aproximadamente 12. Né? Mas vale ressaltar que um trabalho de iniciação nessa modalidade pode e deve ser realizado aos poucos metros de altura. Tem que fazer mais baixinho, né? Quem está aprendendo, né? Não fica muito perigoso, que ainda é iniciante, o que oferece maior segurança para o aprendiz. Gradativamente, à medida que o praticante for desenvolvendo e adquirindo qualidade física, técnicas, confiança, a altura das evoluções podem ser implementadas, tá vendo? Olha que interessante, o tecido. E no próximo vídeo eu vou continuar aqui falando sobre isso aqui, sobre o tecido, sobre o aéreo, que é muito utilizado, muito mais utilizado pelas mulheres. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!